Chegue pra cá. Se assente na sombra, que hoje tem uns causos arretados de bons para eu prosear com vocês. Mas ó, antes que eu me esqueça, e antes que vocês também se esqueçam, já aperte aí nesse botão de se inscrever no canal, ative o tal do sininho, que é para ser avisado quando eu abrir a boca para contar outros causos. E não vá embora sem dar o joinha, viu? Isso aí é de graça, não custa nem um gole de café. Agora, bora-se embora que os causos de hoje tão mais temperados que feijão de mãe em dia de festa. Vou contar um causo que me foi contado pelo meu bisavô, homem sabido, daqueles que aprendia mais escutando o vento e olhando a vida do que lendo o livro grosso. Pois ele dizia sempre: guerra, meu filho, é invenção de dois cabra véio com mais raiva na alma que juízo na cabeça. Eles nem se encosta, nem se xinga de perto. Mas bota mancebo novo, cheio de força e sem saber de nada, para se matar um ao outro sem nunca nem ter se visto antes. E completava: e o pior, não é só bala que mata, guerra mata por dentro também. Como era naquele tempo de Segunda Guerra, o Brasil ainda era um lugar mais devagar das ideias. Lá no interior onde meu bisavô morava, o povo conhecia a guerra só de ouvir falar. E olhe lá, notícia chegava com um mês de atraso, e olhe se o correio não perdia a carta no meio do caminho. Quando veio a tal convocação, foi um alvoroço. Apareceu um funcionário do governo com uma pasta de couro mais gasta que sola de tropeiro, gritando na praça: atenção, atenção, os mancebos de tal idade tão convocado para servir a pátria. E os rapaz novo, que nunca tinham passado nem da porteira da fazenda, ficava tudo com o peito estufado, achando que ia ser aventura. Vou lutar na Europa, mainha. Diz que lá tem castelo, neve e mulher de olho azul, diziam. E as mães já seguravam o choro, limpando a mão no avental. Meu filho, guerra não é festa, é negócio feio. Mas não tinha jeito. O governo mandava, o cabra ia, e lá foi um desses mancebos do nosso sertão, magrelo, mais acostumado a carregar saco de milho nas costas do que fuzil na mão. Primeiro, botaram o rapaz num trem que rangia mais que porta de curral mal engonçada. A cada estação, subia mais soldado. Tudo com cara de menino, mas já usando aquele uniforme verde oliva que de longe parecia bonito, mas de perto coçava mais que picada de mutuca. Depois veio o navio. Oh, meu povo, pensa num caboclo enjoado. Aquele balanço do mar não era coisa que sertanejo conhecia. O rapaz vomitou tanto que disse que perdeu uns 3 quilos antes de chegar. Chegando lá fora, num país de nome difícil que ele nem sabia pronunciar, o frio cortava mais que faca amolada. Ele vestia aquele casacão grosso, mas sentia o vento gelar até o tutano do osso. E o barulho, vixe, era tiro, explosão, grito de tudo quanto é lado. Não tinha um canto que desse para cochilar tranquilo. Pois num dia desses, no meio de uma missão, que para ele mais parecia um vai ali ver se tem inimigo e volta correndo, o rapaz estava rastejando num campo molhado. O barro grudava na roupa, a bota pesava e o cheiro de fumaça misturava com um fedor de pólvora que queimava o nariz. Aí ele ouviu um tique estranho debaixo da bota esquerda. "Ih, que foi isso?" pensou. E antes de terminar de pensar, foi um pá que levantou terra, pedra e ele junto. Coitado, voou que nem boneco de pano. Quando caiu, olhou para os pés e não tinha mais pé. Só um toco fumegando e a outra perna já toda ensanguentada. A dor foi tanta que ele nem gritou, só sentiu o corpo gelar e a vista escurecer. Quando acordou, já estava no hospital de campanha. Os médicos, apressados, cortaram o que restava para salvar a vida dele. E ele, ainda grogue, pensou: pronto, não vou mais dançar forró nunca mais. No hospital, conheceu outro soldado que tinha perdido as pernas também. E, de lambuja, a voz. Mas era um cabra que ria com os olhos, e os dois viraram companheiro de sofrimento. Se ajudavam como podiam. Um segurava a caneca de água para o outro ajeitava o travesseiro. Um dia, nosso rapaz resolveu escrever para os pais. Pegou papel, lápis e com letra torta disse: "Painho, mainha, tô vivo, graças a Deus. Mas aconteceu um negócio. Arrumei um amigo aqui que me salvou num aperreio grande.
Só que o coitado perdeu as 2 pernas também e a fala. Tá fraquinho. Não deve durar muito tempo. Eu queria saber se, quando eu voltar para casa, posso levar ele para morar com a gente. Ele vai precisar de cuidado, mas é gente boa demais. Não se preocupem, que não vai ser por muito tempo, não. A carta foi e demorou mais que promessa de político para chegar. Quando chegou, os pais se alegraram de saber que ele estava vivo, mas responderam: meu filho, nós ama você demais e tamo doido para lhe abraçar, mas não vamos poder receber seu amigo, não. Ele vai dar muito trabalho e nós já tá de idade. Queremos cuidar só de você, que é nosso sangue. Meses depois, chegou outra carta, mais curta. Painho, mainha, eu amo vocês, tenho saudade demais, mas não vou voltar, porque o aleijado que eu falei não é meu amigo, não. O aleijado sou eu, e eu não quero ser peso na vida de vocês. Quando essa carta chegar, talvez eu já tenha partido. Diz meu bisavô que, depois dessa carta, o pai dele ficou dias sentado na varanda, olhando para o nada. E a mãe, cada vez que passava um caminhão na estrada, corria na esperança de ser o filho, mas nunca mais ele voltou. E o bisavô concluía, coçando o queixo. Tá vendo? Guerra não mata só na hora da bala. Mata aos pouquinhos por dentro até secar o coração. Conselho de matuto. Nunca empurre para longe quem um dia lutou para ficar do seu lado. Pessoa vale mais que perna, braço ou força. E carinho cura mais ferida que qualquer remédio. Na vida, a gente perde tudo, menos a chance de ser humano. Pois eu vou lhe contar um causo que escutei lá pras bandas do sertão do Piauí, num fim de tarde quente, com o sol se escondendo por trás da Serra da Capivara e o cheiro de café torrado vindo da cozinha. O povo tava tudo sentado no alpendre da casa de seu Epifânio, aquele velho sabido que já rodou metade do Brasil vendendo couro e comprando prosa. Pois ele começou a conversa assim: meu povo, ninguém aguenta gente metida à besta, não é mesmo? Principalmente quando essa besta é daquelas que nasceu em berço de ouro, mas se acha mais sabido que todo mundo. E o causo que ele contou se passou lá pros lados de Floriano, no tempo que ainda se via carro de boi descendo a Rua do Comércio e o mercado municipal cheirava a peixe fresco e farinha seca. Naquele tempo, tinha um tal de Mauricinho de Alencar, filho único do coronel mais rico da região, dono de meia dúzia de fazendas, engenho de cana, terras que iam até a beira do rio Parnaíba. O cabra nunca trabalhou um dia na vida, mas andava metido num carrão preto importado que mais parecia coisa de deputado da capital. Pois um dia, no meio da manhã, um caminhão da limpeza estava passando para recolher o lixo da feira. Entre os garis tinha um velho chamado Zé Bentinho, um homem já de uns 60 e tantos anos, magro, pele curtida de sol, chapéu de palha na cabeça e um respeito danado na cidade. O homem acordava todo dia antes do galo cantar, tomava café preto amargo e ia pro batente recolher o lixo do povo. Nesse dia, Zé Bentinho e outro companheiro pegaram um tamborzão de lixo daqueles de ferro com 2 alças. O negócio estava pesado que só, cheio de resto de peixe, casca de melancia e até pedra de construção que alguém tinha jogado. Foram virar no caminhão e, num descuido, o caldo sujo espirrou. Adivinha onde? Bem na porta do carrão de Mauricinho de Alencar, que estava estacionado na frente da loja de tecidos da família. O tal Mauricinho, que estava lá dentro mostrando para as moças da cidade um terno novo que tinha mandado vir do Rio de Janeiro, saiu cuspindo marimbondo. Ô seu porco, seu fedorento, sujou meu carro todo. Você vai arrumar água e vai lavar agora, senão eu vou lhe dar uns tapas para lhe ensinar a ter cuidado. O velho Zé Bentinho ficou calado, só limpando o suor da testa, que o calor estava brabo. Mas ali perto passava um rapaz chamado Vicente do Rosário, estudante de Direito na Faculdade de Teresina. O rapaz não tinha vida fácil, não. Filho de lavadeira com pedreiro, morava num quartinho alugado e estudava à luz de lamparina quando a conta de luz atrasava. Estava vindo da rodoviária com um livro debaixo do braço e a roupa simples quando viu a cena. Vicente ficou olhando aquele coronelzinho de Araque humilhando o velho e, sem pensar 2 vezes, botou o livro debaixo do braço e falou: Oxe, meu senhor, o cabra aqui tá trabalhando desde antes do sol nascer e o senhor vem fazer tamanho desaforo? Vá humilhar alguém do seu tamanho que tenha o mesmo dinheiro e as mesmas amizades que o senhor tem. Mauricinho riu de lado, ajeitou o paletó e respondeu:
E tu é quem para se meter? Tá estudando aonde? Faculdade de quê? Porque pela tua roupa parece mais que tá aprendendo a assinar o nome. Vicente olhou firme. Abriu 2 botões da camisa e disse: tô terminando a faculdade de Direito, cabra. Faltam só uns dias para eu pegar minha carteira de advogado. E se não resolver na conversa, nós resolve no braço. O coronelzinho riu alto, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Vicente partiu para cima. E pense num rapaz ligeiro. O bicho tinha crescido carregando saco de farinha, subindo e descendo ladeira atrás de bode e ainda sabia uns passos de capoeira que aprendera na beira do rio. Bastou umas 2 esquivas, um chute bem dado e 2 murros para Mauricinho perder a pose e ganhar um nariz sangrando. Os amigos do Almofadinha tentaram entrar na briga, mas Vicente se virou para eles também. Um caiu com um tapa no ouvido, outro tropeçou e beijou o chão. Em pouco tempo, tinha 2 no chão gemendo e o resto correndo feito codorna assustada. Mauricinho, humilhado, pulou no carro e saiu cuspindo poeira. O velho Zé Bentinho se aproximou meio sem jeito e disse: meu filho, eu já ia deixar quieto, que não dá para brigar com filho de coronel. Eles sempre saem por cima, nem que seja com a ajuda da polícia. Mas tu entrou no meio? Por quê? Vicente enxugou o suor, botou o chapéu na cabeça e respondeu, com a voz meio embargada: eu entrei porque o senhor me lembra meu pai. Não o pai que me fez, porque esse eu nunca conheci. Eu fui achado recém-nascido num tambor de lixo, igual esses que o senhor carrega todo dia. Quem me tirou de lá foi um gari velho, igualzinho o senhor. Ele me criou, me deu o nome dele e me ensinou que respeito não se compra com dinheiro. Minha mãe de criação lavou roupa para a família de coronel a vida inteira, sendo humilhada, mas nunca deixou faltar o cuscuz da manhã. E agora, que tô para me formar, eu prometi para eles que nunca vou deixar ninguém humilhar um trabalhador honesto na minha frente. Zé Bentinho ficou sem palavras. Só abraçou o rapaz e disse: pois quando tu montar teu escritório, me diga onde é, que vou lá todo dia tomar um café e prosear. Vicente sorriu, tirou um cartão amassado do bolso e entregou. Tá aqui o endereço. Todo dia que o senhor passar recolhendo o lixo, pare lá na porta, que o café vai estar quente. E assim, meu amigo, naquela manhã quente de Floriano, um almofadinha aprendeu que dinheiro de família não compra respeito. E eu, que ouvi essa história de seu Epifânio, digo que é daquelas que valem a pena espalhar nas feiras, nas calçadas e nas conversas de beira de fogão. Porque no sertão, a gente sabe, cabra metido a besta pode até ter terra, gado e carrão, mas se não tiver vergonha na cara, não vale o preço de um copo de garapa azeda. O causo da cobra mamadora. Pois então, meu povo, chega pra cá e senta direitinho, que vô vai contar um causo danado de sério, acontecido lá pras bandas do sertão de Pernambuco, ali perto do riacho do Jacurutu, quase colando com o Piauí. É história véia, dessas que a gente escuta na beira do fogo, comendo cuscuz de milho com manteiga de garrafa e tomando café preto do bule, enquanto os mais velho botava medo na criançada. E nos marmanjos também, que não se enganem. O negócio foi com minha bisavó Severina, mulher pequena, miudinha, mas braba feito cabra no cio. Morava com meu bisavô, seu Durval, num ranchinho de barro batido coberto de palha. Aquilo no inverno era um chamego, pingava mais dentro que fora. Rede armada num canto, banco de pau, panela de barro fumegando no fogo e um rádio véi que só pegava quando o vento dava de um lado certo. Pois bem, foi quando nasceu minha avó, Maria Quitéria, primeira filha deles. Só que logo de começo, o povo notou que a menina não pegava corpo. Era magrinha que só, igual cabritinho sem leite. Severina botava no peito, a bichinha mamava e nada de engordar. Naquele tempo, meu povo, não existia leite de caixinha, nem lata, nem essas coisas de farmácia. Ou era leite da mãe, ou de cabrita, ou de vaca. Mas Durval e Severina eram lisos que nem quiabo. Não tinha nem galinha direito, quanto mais vaca. O tempo foi passando e a menina só definhando. A parteira, Dona Mundica, veio, fez chá de erva doce, rezou no umbigo, soprou bênção, nada. A menina só piorava. Foi aí que seu Durval resolveu procurar um homem sabido das redondezas, o benzedor Raimundo Pé de Oração. O cabra morava do outro lado do rio Pajeú e o povo dizia que ele enxergava coisa que ninguém via, que já tinha curado desde quebranto até bicho que pegava criança no mato.
Durval pegou uma canoa, atravessou o rio levando um pedacinho do pano que embrulhava a menina para o benzedor tirar o cheiro. Raimundo pegou o pano, fechou os olhos, passou a mão por cima e falou: Ave Maria! Sei não, mas o que tá secando essa menina é cobra. E não é cobra qualquer não. É caninana, bicho sabido, arretado, que só aparece de noite para mamar no peito das mulheres e deixar o menino chupando o rabo dela para não chorar. Durval arregalou o zóio, branco feito vela de cera, e o benzedor continuou: Ela tá agora mesmo enrolada numa das travas do telhado da tua casa. Quando a noite cai, ela desce pianinho, hipnotiza tua mulher e se encosta no peito. A coitada nem sente. E a menina fica com a boca no rabo da cobra. É por isso que a bichinha não engorda. O leite que era para ela tá indo pras ventas da serpente. Aí Raimundo escreveu a oração de São Bento num papel, amarrou num cordão e disse: Bote isso na cabeceira da cama. E antes de se deitar, mastigue um dente de alho sem beber água. Quando sentir o bafo quente na madrugada, não se amedronte. Acenda o candeeiro e acerte a danada no ato. Durval voltou para casa decidido. Fez tudo como o mestre mandou. Oração na cabeceira, alho na boca e ouvido atento. Lá pras 2 da madrugada, acorda com um chup-chup-chup miudinho. O coração parecia zabumba em festa de São João. Pegou a lamparina e quando levantou a luz, Ave Maria! Lá estava ela, caninana lustrosa, mais de 2 metros de cobra, mamando no peito de Severina que dormia igual pedra. E o rabo da danada enfiado na boca da menina. Foi um pulo só. Durval pegou o facão e num golpe seco cortou a cabeça da bicha. Ela ainda se remexeu, bateu no chão, mas morreu ali mesmo. Depois disso, o homem passou a vigiar o telhado e descobriu que não era só uma não. Matou umas 10 cobras nos dias seguintes. Disse ele que a cor da caninana era igualzinha à madeira das traves e que elas ficavam tão quietas que parecia parte da casa. Só quem conhecia é que via. A menina, minha avó, foi ficando forte, corada, gordinha, criou filho, neto, e hoje eu tô aqui proseando esse causo. E como dizia Dona Severina, Deus fez a abelha, o capeta fez o maribondo. Deus fez o peixe, o capeta inventou a cobra. E eu digo pros meus netos, isso é verdade. E não é história de assustar, é história de avisar. Bora sentar aí debaixo do pé de manga, que hoje eu vou lhe contar um causo daqueles de arrepiar o cabelo do sovaco e amolecer o juízo de qualquer cristão. Essa história se passou há um bocado de ano atrás, lá pros lados de Minas Gerais, mais precisamente na cidade de Araguari. E eu já vou avisando logo. Tem injustiça, tem choro, tem sumiço e até um final que dá vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. Igual quando a gente come pimenta e descobre que a água acabou. Pois bem, naquele tempo, vivia por lá uma família muito unida. Gente simples, trabalhadora, que nem se metia em confusão, só que o destino, que às vezes é mais enrolado que novelo de linha depois que o gato brinca, resolveu aprontar. Era 3 irmãos, o Joaquim Naves, o Sebastião Naves e o Benedito Naves. Tinha também a mãe deles, uma veinha de fibra, dessas que cria filho com vara de marmelo e reza forte. Os cabra trabalhavam juntos num pequeno comércio na cidade, vendendo de tudo um pouco, de fumo de rolo a pano para vestido de noiva. Mas cês sabem como é comércio, né? Um dia vende, no outro fecha no prejuízo. Começou a dar umas enroscadas nas contas, uns desentendimento besta, coisa normal de família que mexe com dinheiro. Só que um dia, sem mais nem menos, o Benedito acordou virado no giraia, juntou umas trouxas de roupa, botou umas moedas no bolso e, sumiu. Desapareceu que nem tampa de marmita em obra. Aí pronto. O povo fofoqueiro da cidade, que naquele tempo já existia e era pior que rádio mal sintonizado, começou a inventar coisa. Diziam que o Joaquim e o Sebastião, junto com a mãe, tinham dado cabo do Benedito e jogado o corpo no rio. Tinha até uns cabra que jurava de pé junto que viu 2 vultos carregando algo embrulhado de noite. Pensa na mentira plantada. Eis que entra em cena o delegado da cidade. O homem ruim, mais incompetente que jegue tentando subir escada de madeira. Sem prova, sem investigação, só no grito e no eu acho, pegou os 2 irmãos, botou na cela e, à base de taca e chicote, arrancou deles uma confissão forçada.
o cabra batia mais que porta velha no vento. Para completar a crueldade, ainda resolveu prender a véinha, a mãe deles. Resultado: os 3 foram condenados a 13 anos de cadeia por um crime que nunca cometeram. A prisão naquele tempo, meu amigo, não era que nem hoje que tem até TV. Era chão batido, comida ruim em prato de lata e cacete de madrugada para passar o tempo. A pobre da mãe não aguentou o sofrimento. Morreu de coração apertado, vendo os 2 filhos levando surra e vivendo como bicho. Depois de um tempo, o Joaquim, que já estava mais velho e adoecido, também partiu dessa para melhor dentro da cadeia. Ficou só o Sebastião, firme, mas sofrendo. E assim, os anos foram se arrastando. Aí é que vem a parte mais, meu Deus, não é possível. Faltando pouco para o Sebastião cumprir a pena, quem é que aparece na cidade? O Benedito. Vivo, saudável, gordo e sorridente, como se tivesse voltando de férias na praia. O cabra simplesmente tinha ido embora porque se chateou com umas coisas e não quis avisar ninguém para não preocupar a mãe, e acabou preocupando muito mais. Naquele tempo, sem telefone, sem rádio, sem internet, sumiu, pronto. Ninguém ficava sabendo de nada. Quando viram o Benedito vivinho, o Sebastião foi libertado na hora. Mas pensa bem, já tinha perdido mãe, irmão, juventude e anos de vida preso por nada. Ainda assim, dizem que os 2 viveram juntos depois, tentando recuperar o tempo perdido. E a cidade ficou marcada com essa história. Até hoje é lembrada como um dos maiores erros da justiça. Uma mancha tão feia que nem sabão de soda tira. Agora, meu amigo, eu lhe digo, isso é mais uma prova de que língua de fofoqueiro e delegado ruim, quando se junta, é pior que enchente no meio da noite. O Benedito não fez por mal, mas o silêncio dele custou caro demais. E eu fico aqui imaginando. Se fosse nos dias de hoje, com celular e zap, ele mandava um áudio. Ô mãe, tô indo embora, volto não sei quando. Não se preocupe, não matei ninguém e ninguém me matou. Beijo. E pronto. Tinha evitado tudo. Mas naquele tempo, o mundo girava mais devagar e a notícia demorava tanto para chegar que às vezes quando chegava já estava velha. E assim, meu povo, fica o recado. Se um dia você resolver sumir no mundo, avisa. Nem que seja para um vizinho fofoqueiro que a notícia chega rapidinho. Melhor ouvir um "Ih, fulano fugiu" do que ter parente apanhando por crime que nunca existiu. Pronto, contei. Agora quem quiser saber mais, procure as modas de viola da dupla Leide e Laura, que elas cantam essa história com mais verso que cantador de feira. E se algum cabra de Araguari tiver notícia da família Naves, conte aí que nós gosta é de completar o causo. E cuidado, viu? Porque, como dizia meu avô, na vida, às vezes, o perigo não é o que acontece, é o que o povo inventa que aconteceu. Um acontecido lá para os lados de Barra do Corda, no Maranhão, mais de 100 anos atrás. Tempo em que a vida no sertão era toda feita no braço e na conversa fiada de vizinhança. E a escola era coisa de respeito e de castigo forte. Pois bem, naquela época, escola no meio do mato era luxo. Na fazenda do coronel Zé Venâncio tinha um casarão antigo, daqueles de parede grossa e janela de madeira, que no tempo dos escravos era cheio de sinhá e sinhô. Como o casarão já estava meio caindo aos pedaços, o coronel resolveu doar para as autoridades transformarem em escolinha rural. Era um só salão grande, com assoalho que rangia que só, um porão meio escuro embaixo e umas carteiras de madeira feitas por carpinteiro da região. A professora era Dona Hermínia, uma mulher de riso raro e gênio mais firme que cerca de aroeira. Naquele tempo, pai e mãe dava carta branca para o professor educar. E educar incluía botar menino de castigo no milho, dar umas palmatórias na mão e puxar a orelha até o juízo entrar no lugar. Era normal, ninguém chamava de violência não, chamava de lição para a vida. No meio daquela criançada, 2 meninos chamavam atenção, Juveninho e Mané Pitomba. Juveninho tinha uns 10 anos, franzino, mais inteligente que só. Sabia ler mais que o almanaque da venda e era educado até com cachorro. Já o Mané Pitomba, peste ruim. O bicho tinha 13 anos, era alto, mal encarado, respondão, e ainda por cima gostava de implicar com os menores. Onde estava confusão, lá estava ele no meio. E é aqui que começa a parte ruim da história.
Mané Pitomba tinha inveja do Juveninho, inveja de ver a professora elogiar o outro, inveja da letra bonita, inveja de ver o moleque ganhar fruta das vizinhas porque lia carta para os outros. E como a desgraça não escolhe hora, ele resolveu armar uma maldade. Num dia quente, de sol rachando, chegou a hora do recreio. As crianças saíram correndo para o terreiro para jogar bola de meia, catar goiaba no mato e correr atrás de lagartixa. O Juveninho foi brincar também, todo alegre. Enquanto isso, Mané Pitomba ficou para trás. Entrou na sala escondido e pegou um caderno seu, com o nome escrito na capa. Foi lá e enfiou dentro da capanga do Juveninho. Capanga, para quem não sabe, é uma bolsa de pano com alça, dessas que o caboclo leva pro roçado. Quando o recreio acabou, todo mundo voltou para as carteiras. Aí o Mané levantou a mão e gritou: "Professora, roubaram meu caderno!" Dona Hermínia fechou a cara e começou a revistar as capangas, uma por uma. Quando chegou na do Juveninho, lá estava o caderno, com o nome do Mané Pitomba escrito na capa. "Juveninho, logo você, que é exemplo para os outros?" disse a professora, decepcionada que só. E foi aí que ela cometeu o erro da vida. Pois para aprender que não se rouba, seu castigo vai ser dobrado. Pegou o menino pelo braço e levou para o porão escuro do casarão. O lugar era fechado, cheirava a mofo e tinha teia de aranha por todo canto. Trancou ele lá e disse que só ia soltar quando achasse que a lição tinha sido aprendida. Lá dentro, no escuro, Juveninho chorava e chamava pela mãe. O problema é que naquele porão morava também uma cascavel, que aparecia vez em quando para caçar rato. A cobra, sentindo a movimentação e o calor, avançou no menino. Foram 2, 3 picadas. O grito dele foi diminuindo, até parar. Dona Hermínia, lá em cima, achou que o silêncio era sinal de que o castigo tinha surtido efeito. Quando abriu a porta, viu o Juveninho caído, frio e roxo. A cobra já tinha se enfiado num buraco da parede. O desespero foi grande. Nessa hora, alguns meninos, vendo a confusão, contaram a verdade. "Professora, foi o Mané Pitomba. Ele botou o caderno dele na capanga do Juveninho só para fazer maldade." A notícia correu que nem fogo em palha seca. O pai do Juveninho, seu Zé Corisco, homem calmo, mas de sangue quente quando mexiam com sua família, chegou correndo, suado e transtornado. Quando ouviu que o filho tinha morrido inocente, perdeu a razão. Entrou na escola, pegou a espingarda que guardava na sela do cavalo e, primeiro matou o Mané Pitomba com um tiro só. Depois virou para a professora e, bang! No outro dia, a cidadezinha de Barra do Corda amanheceu com 3 caixões enfileirados. O do Juveninho, o do Mané Pitomba e o da Dona Hermínia. 3 famílias destruídas por causa de um sentimento só: a inveja. Naquele tempo, o delegado da região, um tal de Chico Meleca, era mais acostumado a resolver briga de cerca e roubo de galinha do que tragédia desse tamanho. Ele entendeu que seu Zé Corisco tinha agido tomado pela dor. Não deu cadeia, não teve processo, mas o homem ficou marcado pro resto da vida. Passava pelos cantos com o olhar baixo, sem falar com ninguém, como se carregasse uma cruz invisível. E até hoje, mais de 100 anos depois, o povo velho de Barra do Corda conta essa história nas rodas de prosa, enquanto o café esquenta no fogão de lenha. Contam como um aviso: inveja é bicho traiçoeiro, meu filho. Quando a gente menos espera, ela mata, e mata mais de um de uma vez. E eu lhe digo, naquele tempo tinha gente ruim, e hoje tem também. A diferença é que antigamente a notícia corria de boca em boca, agora corre na palma da mão. Mas a maldade, essa nunca muda. Pois bem, minha gente, lá pras bandas do sertão de Pernambuco, na cidade de Serrita, morava um cabra véi sabido e cheio de manha chamado Seu Justino Gonçalves. Homem de mais de 80 anos, bigodão branco que parecia asa de gavião, pele curtida de sol e sempre, mas sempre mesmo, com um cigarro de palha no canto da boca, aceso ou apagado, não importava. Era daqueles que o povo respeitava, mas não por ser manso, não. Seu Justino era virado num peba valente, como dizia o povo. Podia ser prefeito, juiz, padre, pastor ou coronel do exército. Se viesse falar atravessado com ele, a resposta vinha na tampa da língua. O homem não tinha papas na boca. E outra, era cheio dos cacoetes de antigamente. Andava devagarinho, arrastando as alpercatas, mão para trás, cuspindo de lado,
e parava no meio da rua para coçar o queixo e olhar o movimento como se estivesse analisando o preço da chuva. O dia da confusão. Pois num dia de calor que só, lá pelo mês de setembro, seu Justino resolveu ir na sede da cidade comprar uns pão, porque dizia que pão feito em casa é bom, mas pão da padaria tem cheiro de fofoca. Saiu cedo, chapéu de couro na cabeça, camisa de manga comprida arregaçada, calça de brim e cinto com fivela grande que parecia tampa de panela. Foi arrastando o passo pela rua Coronel Chico Romão, aquela que passa em frente à Igreja Matriz de Serrita, cumprimentando o povo com um aceno seco de cabeça e tragando o cigarro de palha como quem saboreia o dia. Quando chegou na padaria, a padaria São Vicente, apagou o cigarro com o dedo, guardou no bolso, porque, segundo ele, desperdiçar resto de fumo é pecado, e encostou no balcão. A mocinha nova que trabalhava lá, recém-chegada da capital, toda cheia de pose e estudada, perguntou com um sorriso: "Pois não, seu Justino, o que vai ser?" E ele, sério, respondeu: "Me arrume aí 6 pão, moça." Ela, querendo tirar onda e mostrar que era letrada, botou os pães no saco, entregou e disse: "Ô, seu Justino, não é 6 pão, não. O certo é dizer 6 pães." A resposta matadeira. O véi fechou a cara, ajeitou o chapéu na cabeça, olhou para a moça de cima a baixo e soltou: "Minha filha, quando eu nasci, pão era 5 por tostão e ninguém tinha tempo para ficar botando chifre em cabeça de cavalo. De lá para cá, eu já vi seca, enchente, eleição comprada, casamento de gente que não se gosta e até prefeito cumprindo promessa. E tu vem querer me ensinar a falar pães? Pois escute, eu digo pão do jeito que aprendi. E quem quiser que bote plural onde quiser, contanto que o pão chegue quentinho." A moça ficou sem graça, mas ainda insistiu: "É que o certo é..." E ele cortou: "O certo, minha filha, é o padeiro não vender pão dormido fingindo que é de hoje." A fila atrás já estava rindo, e seu Justino, vendo que tinha plateia, resolveu aumentar a prosa: "Olhe, se for para falar bonito, eu digo pães, sim, mas só se a senhora me vender 6 queijões também. Porque aqui a gente não compra queijo, compra queijão da beira do açude. E se tiver manteiga de garrafa, me dê um manteigão também, que o café lá em casa é muito carente dessas coisas." O causo se espalha. O povo caiu na risada, e o caso não demorou a correr a cidade. No mesmo dia, na venda de seu Damião, já estavam contando que seu Justino tinha dado uma aula de gramática matuta na moça da padaria. E cada um aumentava um pedaço. Teve gente que disse que ele saiu com o saco de pão na mão gritando: "Aqui tá os 6 pão, ou 6 pães, ou 6 trem que a gente come." Outros juravam que ele tinha pago com moedas antigas e dito: "Toma aqui 2 real e 1 metade, para ver se a senhora entende minha matemática." A moral do matuto. Depois desse dia, toda vez que seu Justino entrava na padaria, o povo ficava esperando para ver se ia sair outra resposta atravessada. E ele dizia: "Oxe, hoje eu tô calmo. Só quero meus pão e um cafezinho preto, que o resto do dia é longo." Mas sempre tinha um cabra curioso que perguntava: "E aí, seu Justino, é pão ou pães?" E ele respondia: "Meu filho, o que enche barriga não é plural, é farinha." E arrematava: "Palavra bonita não enche o bucho. Mas pão, seja 1 ou sejam 10, mata a fome do mesmo jeito. Não é o jeito de falar que diz quem a gente é o jeito de tratar o outro. Gramática pode até enfeitar a boca, mas é respeito que enfeita o coração." Povo bom, se ajeite aí no tamborete, pegue seu copo de café preto ou um gole de garapa, que hoje vou destrinchar para vocês um causo arretado, desses que a gente escuta e parece até invenção, mas juro por Nossa Senhora do Desterro que foi verdade verdadeira. Foi lá para os lados de Picos, no Piauí, nos idos de 1940 e uns quebrados, quando o sertão ainda era só poeira, mandacaru e conversa de vizinho no alpendre. Naquele tempo, homem se vestia de vaqueiro até para ir na missa, chapéu de couro colado na cabeça e gibão brilhando de tanto passar sebo. Mulher. Mulher não saía de casa sem a bênção da mãe e um vestido rodado, daqueles que varria o terreiro. E namoro, meu amigo, era de longe, com o dedo coçando para encostar, mas com o olho da mãe e do pai vigiando igual gavião em cima de galinha nova. E foi nesse cenário que vivia Rosinha do Riachão.
Pense numa moça de fazer tropeçar cristão na rua, cabelo preto e liso caindo pelas costas, feito água de cacimba, olhos escuros, mas com um brilho danado que parecia farol acendendo, e um sorriso manso que dizia mais que sermão de padre. Filha de seu Venâncio, fazendeiro de mão cheia, dono de umas terras que iam de Picos até bater lá pros lados do Crato, e de Dona Mariquinha, mulher de missa, terço e promessa. Rosinha era criada como flor rara, cercada, cuidada, vigiada. Mas o coração dela já tinha dono desde os tempos de menina, Zé Pilão. E Zé, meu amigo, era o contrário dela em tudo. Filho de vaqueiro, pobre que só ele, magrelo de dar dó, mas com o braço forte e um coração que podia acolher um sertão inteiro. O amor deles começou brincando de esconde-esconde nos terreiros da fazenda, roubando um umbu debaixo do sol e dividindo pedaço de rapadura enrolado no papel. Cresceram e o negócio virou coisa séria. Bilhetes escritos a lápis, passados de mão em mão por compadre e comadre. Um romance manso, mas firme, daqueles que nem seca nem inverno conseguem apagar. O problema era seu Venâncio, homem duro, de palavra pesada, achava que a filha merecia doutor ou, no mínimo, um filho de coronel. Zé Pilão, para ele, era bom para vaquejar, mas não para entrar no altar como genro. E naquele tempo, minha gente, pobre no altar de rico era mais difícil que chuva em agosto. Um dia, depois de ver Zé rondando a casa mais uma vez, seu Venâncio chamou os dois no terreiro. Tava de cigarro de palha na boca e cara de poucos amigos. Olha, Zé, tu é bom rapaz, mas para casar com minha filha, só passando por cima do meu cadáver. Zé, com o chapéu na mão e a cabeça baixa, respondeu: não precisa disso não, seu Venâncio. Mas amor não se espanta como se espanta a galinha do quintal. Espanta sim, e espanta hoje. Amanhã quero você longe daqui. Some. E assim foi. Zé pegou a mala de pano, a sela do cavalo e se foi. Mas amor, meus amigos, não obedece ordem de ninguém. Continuaram se encontrando nas festas de padroeiro, nas novenas e nas feiras, sempre com um olho no padre e outro no pai dela. Até que um dia, Rosinha escreveu uma carta, letra miúda e apertada. Zé, se o mundo não deixa nós casar, vamos fazer o mundo perder nós. Vamos fugir. O plano era simples. Se encontrar na beira do Riacho do Saco antes do sol nascer e seguir viagem para Goiás, onde o irmão de Zé morava e podia arrumar um canto para os dois. Mas a vida, que adora botar pedra em estrada de apaixonado, resolveu meter no meio da história uma onça pintada, bicho sabido que já tinha feito arruaça por aquelas bandas, levando até bode do curral e cachorro de estimação. Na madrugada combinada, Rosinha chegou primeiro. O céu estava meio cinza, prometendo chuva, e o mato cheio de grilo cantando. Ela ficou mexendo no vestido, ajeitando o lenço, olhando para a estrada, até ouvir um estalo no mato. Era um estalo pesado, diferente de gente. Quando ela olhou, lá estava, a onça, farejando, baixinha, com o olho faiscando igual lamparina velha. A bicha não deu nem tempo para reza, pulou para cima dela num fôlego só. Rosinha gritou, mas naquele escuro e solidão, quem ia ouvir? Quando Zé Pilão chegou, ofegante, só viu no chão o lenço dela, manchado de sangue. O peito dele se apertou, seguiu os rastros, marcas de pata, de arrasto no barro, e se enfiou mata adentro com o punhal na cinta. Um trabuco herdado do pai e um cachorro magro chamado Lampiãozinho, que latia mais do que mordia. O rastro levou até uma clareira. Lá, ele viu. A onça de pelo arrepiado, dente arreganhado, estava sobre Rosinha, que estava desacordada. Zé gritou: bicho desgramado, larga ela! Atirou. A arma falhou. A onça veio para cima dele num salto. Foi mordida de cá, punhalada de lá. O cachorro agarrado na perna do bicho, poeira subindo, sangue espalhando. No meio da luta, apareceu seu Neco de Lagoa Seca, caçador velho, com a espingarda na mão. Atirou certeiro. A onça tombou, mas também caiu, já sem forças, peito aberto de garra. Rosinha, pálida, não respirava mais. Zé, quase sem voz, falou para seu Neco: diga a seu Venâncio e a dona Mariquinha que nós morremos por amor. Aqui não deixaram nós casar, mas no céu, Deus há de botar nós no mesmo rancho.
e fechou os olhos. Seu Neco, homem de coração mole, enterrou os dois lado a lado, à beira do riacho onde iam começar a vida juntos. Dizem que até hoje, nas noites de lua cheia, quem passa por lá ouve um cachorro latindo e dois jovens rindo baixinho, como se corressem pelo mato outra vez. E é assim, minha gente, que termina o causo de Zé Pilão e Rosinha do Riachão. Um amor tão grande que nem onça, nem bala, nem pai bravo conseguiu arrancar do peito. Afrouxe o cinto, pegue o banco mais firme e prepare a cuia de café coado na hora, porque essa história é comprida e pede paciência boa. O que vou contar se passou de acordo com quem viveu e com quem inventa. Lá pros lados de Corrente, no sul do Piauí, num tempo em que televisão era raridade de cidade grande, rádio vivia rangendo no chiado e a fofoca corria mais ligeiro que carta do correio. Era 1940 e tanto. Homem decente não saía de casa sem o chapéu de couro afundado na testa, nem que fosse só para buscar 1 litro d'água na cacimba. Moça direita, então, não botava pé na rua sem vestido até o tornozelo, cabelo preso com fita e o sinal da cruz na testa, bênção da mãe incluída. Em dia de missa, o olhar ficava no chão, para não dar assunto pras más línguas. A dona da história era Maria do Brejo Seco, ou cabocla vistosa, cabelo preto da cor de asa de graúna, pele cor de café com leite e um sorriso que diziam até boi brabo amansava. Filha única de Coronel Florencio de Santa Filomena, um fazendeiro de pulso duro, dono de terra tão grande que se o sujeito saísse a pé na segunda-feira, só chegava na cerca da outra ponta no sábado de tarde. A mãe, Dona Ifigênia, era daquelas rezadeiras de promessa que achava pecado até no vento que balança a saia de moça. Mas a vida, que adora botar pedra em estrada de apaixonado, resolveu meter no meio da história uma onça pintada, bicho sabido que já tinha feito arruaça por aquelas bandas, levando até bode do curral e cachorro de estimação. Na madrugada combinada, Rosinha chegou primeiro. O céu estava meio cinza, prometendo chuva, e o mato cheio de grilo cantando. Ela ficou mexendo no vestido, ajeitando o lenço, olhando para a estrada, até ouvir um estalo no mato. Era um estalo pesado, diferente de gente. Quando ela olhou, lá estava, a onça, farejando, baixinha, com o olho faiscando igual lamparina velha. A bicha não deu nem tempo para reza, pulou para cima dela num fôlego só. Rosinha gritou, mas naquele escuro e solidão, quem ia ouvir? Quando Zé Pilão chegou, ofegante, só viu no chão o lenço dela, manchado de sangue. O peito dele se apertou, seguiu os rastros, marcas de pata, de arrasto no barro, e se enfiou mata adentro com o punhal na cinta, um trabuco herdado do pai e um cachorro magro chamado Lampiãozinho, que latia mais do que mordia. O rastro levou até uma clareira. Lá, ele viu a onça de pelo arrepiado, dente arreganhado, estava sobre Rosinha, que estava desacordada. Zé gritou, bicho desgramado, larga ela! Atirou. A arma falhou. A onça veio para cima dele num salto. Foi mordida de cá, punhalada de lá. O cachorro agarrado na perna do bicho, poeira subindo, sangue espalhando. No meio da luta, apareceu seu Neco de Lagoa Seca, caçador velho, com a espingarda na mão. Atirou certeiro. A onça tombou, mas também caiu, já sem forças, peito aberto de garra. Rosinha, pálida, não respirava mais. Zé, quase sem voz, falou para seu Neco. Diga a seu Venâncio e a dona Mariquinha que nós morremos por amor. Aqui não deixaram nós casar, mas no céu, Deus há de botar nós no mesmo rancho. E fechou os olhos. Seu Neco, homem de coração mole, enterrou os dois lado a lado, à beira do riacho onde iam começar a vida juntos. Dizem que até hoje, nas noites de lua cheia, quem passa por lá ouve um cachorro latindo e dois jovens rindo baixinho, como se corressem pelo mato outra vez. E é assim, minha gente, que termina o causo de Zé Pilão e Rosinha do Riachão. Um amor tão grande que nem onça, nem bala, nem pai bravo conseguiu arrancar do peito. Assunte bem, que hoje eu vou lhe contar um causo daqueles que só acontece por essas bandas do sertão do Piauí, mais precisamente lá pros lados de Oeiras, onde o sol parece que foi colocado um palmo mais perto da cabeça da gente. Pois bem, tinha lá um caboclo velho chamado Seu Onofre, homem trabalhador, dono de uns pedacinhos de terra,
umas galinhas, umas vaquinhas magras e um filho mais novo chamado Zé Firmino. Era o caçula da família, magrelo, mas com uns olhos que brilhava mais que lamparina nova. Seu Onofre tinha também 2 filhos mais velhos, Mané Cirilo e Tonho Cazuza. Pense numas pragas de gente avexada e interesseira. Quando o pai morreu, ô tristeza, foi aquele rebuliço para dividir a herança. A roça boa ficou para os 2 mais velhos, a casa de taipa também, e pro Zé Firmino. Deixaram só um gato, desses que vive deitado na sombra, mas com um jeito de quem sabe mais que gente estudada. Mas, compadre, esse gato era diferente. Primeiro que ele usava umas botinas de couro curtido, parecendo feitas pelo melhor sapateiro de Floriano. Segundo e mais arretado, o bicho falava. Conversava com um português mais ajeitado que muito vereador por aí. No começo, Zé Firmino ficou chateado. Eita vida sem sorte. Meus irmãos ficaram com tudo, e eu só com um gato. E ainda por cima, um bicho que só sabe comer e dormir. Mas o gato, ajeitando o chapéu de couro que ele dizia usar para as ocasiões sérias, olhou para o Zé e falou: "Deixe de lamento, homem. Me arrume só um par de botinas novas e confie em mim. Eu vou lhe botar na vida e não é conversa de beira de estrada, não." O Zé, meio desconfiado, juntou uns trocados vendendo ovos na feira de Picos e comprou as botinas mais bonitas que achou. O gato calçou, deu uma espreguiçada e foi-se embora com um plano na cabeça. Primeiro foi até as bandas de Teresina, atravessando estrada poeirenta, e chegou no palácio do governador. Levava numa sacola 2 codornas gordas que ele tinha pegado lá na beira do rio Parnaíba. Entregou para o segurança dizendo: "Pode dizer para o governador que foi presente do coronel Jacinto das Alagoas." O governador, que nunca tinha ouvido falar nesse coronel, ficou curioso, aceitou o presente e mandou agradecer. Dias depois, o gato voltou com outro mimo, um tatupeba que ele mesmo tinha caçado nas quebradas de Dom Inocêncio. Entregou para o governador com o mesmo recado: do coronel Jacinto das Alagoas, com as bênçãos dele. Aí, meu amigo, o governador ficou mais encafifado ainda. Mas quem é esse coronel que vive me mandando presente? E decidiu mandar um recado dizendo que iria visitar o tal coronel pessoalmente. O gato ligeiro correu até Zé Firmino e disse: "Domingo o governador vem aqui. Tu vai pro açude de Nazaré do Piauí tomar um banho cedo e deixa o resto comigo." No domingo, o Zé foi pro açude, entrou na água e ficou lá se refrescando. O gato, esperto que só ele, pegou a roupa do Zé e escondeu no mato. Quando viu a comitiva do governador se aproximando, correu gritando: "Socorro! O coronel Jacinto das Alagoas está lá no açude, banhando, e um ladrão desalmado roubou as roupas dele." O governador, homem prevenido, sempre andava com umas roupas de gala na carruagem. Mandou trazer um terno bonito, chapéu e botina nova para o tal coronel. Quando o Zé se vestiu e apareceu, pense num cabra ajeitado. Parecia filho de fazendeiro rico, com um ar de quem comia feijoada até no café da manhã. A filha do governador, uma moça bonita de sorriso doce, olhou para o Zé e foi amor à primeira vista. O governador, impressionado com a finesse do rapaz, passou o dia conversando e andando pela fazenda. O gato, nesse meio tempo, correu na frente, visitando todos os vizinhos e dizendo: "Se o governador perguntar, digam que essas terras são do coronel Jacinto das Alagoas." O povo, com medo de contrariar a autoridade, confirmou tudo. O governador foi vendo tanta terra e gado que ficou mais convencido ainda. Não deu um mês, o Zé Firmino já estava casado com a filha do governador, morando numa casa grande lá em Teresina, comendo bode assado e buchada dia de domingo. O gato de botina, por sua vez, ganhou uma rede só para ele e vivia na sombra, só levantando para caçar uns presentes para a família. E assim, o pobre virou rico, o azar virou sorte e o gato virou lenda. Até hoje o povo lá do Piauí conta o caos do gato de botina do coronel Jacinto e jura de pé junto que ele ainda anda por aí, ajudando algum matuto desastrado a ficar famoso. Pois não é que eu vou lhe aprontar um caos daqueles de deixar o cangote arrepiado e a barriga doendo de tanto rir? Pois se ajeite aí na cadeira, pegue um café quente do bule ou um gole d'água de pote, que lá vem história boa, daquelas que eu ouvi lá pros lados do sertão de Pernambuco, mas que já correu o Brasil todo na boca do povo. Naqueles tempos de antigamente, quando a luz era de lamparina e o povo se reunia no terreiro só para prosear, havia um rapaz chamado Zé Laurentino.
Cabra bom, bom mesmo. Nascido e criado em Cabrobó, na beira do São Francisco. Era daquelas pessoas que a gente diz que tem a luz no rosto. Trabalhador, nunca fez mal a ninguém, vivia ajudando os vizinhos e ainda tinha um sorriso de menino novo, mesmo já com seus 22 anos na época do causo. Pois bem, o coração do Zé batia era por Dona Maristela, uma moça bonita que morava em Petrolina, filha de um comerciante que vendia de tudo, de pano para vestido até farinha e rapadura. Maristela estudava na cidade, vivia alinhada, e quando aparecia na roça no fim de semana, parecia até que o sol batia diferente. Só que o pai dela, seu Edivaldo, era mais fechado que cofre de banco e não queria saber de deixar a filha se engraçar com caboclo de enxada, por mais boa praça que fosse. Mas o amor é bicho teimoso, e Zé Laurentino continuava suspirando pela moça. O problema é que nesse mesmo pedaço de mundo vivia uma outra mulher, a Cremilda. E Cremilda, meu amigo, já era com os 28 anos e o coração batendo mais forte que zabumba de festa de padroeiro. Só que não tinha achado marido. Era trabalhadeira, isso era. Mas de bonita não tinha lá essas vantagens. Orelha aberta parecendo asa de cancão, as pernas tortas de tanto andar no cabo da enxada e um beiço de cima que quase batia na ponta do nariz. Mas a mulher era gana. Botou na cabeça que ia casar com Zé Laurentino, custasse o que custasse. O problema é que Zé, educado que só, respeitava, mas não queria conversa desse tipo com ela. A paixão dele era mesmo por Maristela. Aí é que Cremilda endoidou de vez e começou a se meter com umas coisas que não eram de Deus. Ficou sabendo que lá pros lados de Codó, no Maranhão, tinha um feiticeiro conhecido como Seu Firmo do Ar, porque diziam que o cabra fazia reza flutuando, sentado com as pernas cruzadas no ar. Oxe, e Cremilda acreditou na conversa e resolveu ir atrás. Vendeu 2 cabras leiteiras, juntou o dinheiro e foi com uma prima até Codó, mas antes de ir, ela já tinha aprontado. Um dia, pegou a cueca do Zé, que estava estendida no arame, juntou com uma calcinha dela, costurou com o fio do rabo de bode e amarrou as 2 peças num nó fechado. Mandou isso pro tal Seu Firmo, que preparou uma pomada conhecida como graxa da pomba gira, ou melaço casamenteiro. Disse que era só passar na nuca do cabra que ele caía feito fruta madura. Pois não é que Cremilda voltou com o pote de pomada e logo apareceu a oportunidade. Na festa de São João, em Santa Maria da Boa Vista, o povo estava animado, forró comendo no salão e Zé Laurentino só queria dançar com Maristela. Mas Cremilda, ligeira, pediu uma dança. E como o Zé era educado, aceitou. No meio da pisada, ela passou o dedo melado da tal pomada na nuca dele e, segundo ela, ali o destino foi selado. Na terceira música, já estavam de mão dada. Na quarta, foram se encostar no escurinho. Uns meses depois, estavam casados. O começo foi uma vida ajeitada. Tiveram 2 filhos, mas o tempo foi passando e a conta chegou. Diz o povo que quando a gente mexe com coisa ruim, cedo ou tarde paga. No segundo resguardo, Cremilda descuidou e com o tempo começou a ficar estranha. Falava sozinha, bebia água do bebedouro de gado, comia terra misturada com feijão e um dia foi vista mastigando sabão de barra no quintal. A família teve que internar a coitada num sanatório em Ouricuri, onde viveu até o fim da vida, sem nunca recobrar o juízo. Enquanto isso, Zé Laurentino, viúvo e já com os filhos crescidos morando na cidade, vendeu o sítio e foi morar em Juazeiro, na Bahia. Lá, comprou umas casas para alugar, se vestia bem, sapato engraxado, cabelo cortado na régua e vivia ajudando na igreja. E foi justamente lá que o destino resolveu aprontar de novo. Num domingo, na saída da missa, quem é que ele encontra? Maristela, já viúva também, professora aposentada, morando em Juazeiro havia pouco tempo. Conversa vai, conversa vem, lembraram dos tempos antigos. Maristela confessou: Zé, eu também gostava de você, mas meu pai não deixava. Oxe, o coração do homem quase sai pela boca. E não demorou para começarem a se encontrar mais vezes. Em poucos meses, se casaram. Agora sim, um amor limpo, sem feitiçaria, sem melado esquisito, só bênção de Deus. Viveram juntos quase 35 anos. Os filhos de um se deram com os do outro, e todo mundo comentava como eles eram felizes.
Morreram já com mais de 90 anos, quase no mesmo mês, como se um tivesse esperado o outro para partir. E o que é que eu, cabra que ouvi essa história todinha, aprendo com isso? É que a gente não deve se meter com coisa ruim para conseguir amor ou dinheiro. Se for para ser, Deus ajeita tudo no tempo certo. O que vem na marra, na mandinga, pode até durar um tempo, mas depois o preço é caro. E também aprendo outra: amor de verdade. Por mais que o tempo passe, se for para ser seu, ele volta.